Sejam muito bem-vindos. Vamos agora à segunda videoaula da oficina Da Ideia ao Projeto, uma oficina de iniciação em elaboração de projetos culturais em teatro. Essa oficina faz parte do projeto O Ontem e o Agora, uma oficina de capacitação e aperfeiçoamento em teatro, um projeto viabilizado através de edital público da Prefeitura de Niterói por meio da Fundação de Artes de Niterói. Hoje, na nossa videoaula número 2, a gente vai ter a segunda parte dos elementos básicos de um projeto cultural. Vamos lá? Bom, recapitulando um pouquinho os elementos básicos de um projeto cultural, na nossa videoaula anterior a gente abordou o resumo, a descrição, os objetivos, a justificativa, o público-alvo e a equipe técnica ou ficha técnica. Iremos abordar então nessa aula de hoje, a partir desse ponto, as estratégias de ação ou etapas de trabalho, o cronograma de atividades, o orçamento, os planos de divulgação, distribuição e de contrapartidas e um item a mais que não estava previsto na primeira aula, que é uma comparação entre a ideia de democratização de acesso e acessibilidade, que são dois campos diferentes e que muitas vezes são confundidos. Só lembrando que esses pontos que serão abordados nessa videoaula já foram inicialmente abordados na nossa aula, através do aplicativo Zoom, mas a ideia dessa videoaula é a fixação e o detalhamento um pouco maior desses itens. Nesse item 7, estratégias de ação ou etapas de trabalho, o que nós temos? Nós temos as atividades agrupadas em etapas, ordenadas ao longo do tempo e com alguma indicação de período de acontecimento de cada uma delas. É importantíssimo esse item, porque ele norteia a elaboração do orçamento e do cronograma e ele identifica as atividades pertencentes a cada etapa, principalmente a etapa de produção, que é normalmente a etapa considerada a mais importante. Bom, a gente tem basicamente o que é utilizado no mercado como sendo pré-produção, produção e pós-produção, como sendo grupos mais gerais, vamos dizer assim. A pré-produção como as atividades iniciais, claro, a preparação anterior à execução do projeto e o suporte a essa execução que vai começar em seguida. A produção, que é a execução propriamente dita, com a operacionalização completa, todas as atividades do projeto, e, por fim, a pós-produção, que todo mundo sempre chama de prestação de contas, mas, na verdade, a pós-produção engloba uma avaliação do que aconteceu no projeto, uma avaliação de resultados alcançados e um encerramento do projeto. Normalmente, no campo de descrição, apenas é mencionado prestação de contas, mas muitas pessoas preferem, inclusive, discriminar esses itens todos que fazem parte da prestação de contas, mas basicamente é a prestação de contas. Algumas observações importantes. O grupo de despesas de divulgação, que depois vai ser mencionado no orçamento, que é uma atividade dentro do projeto, geralmente esses itens de divulgação são mencionados ao longo da pré-produção e da produção. Há casos em que a pessoa decide criar um item dentro das etapas de trabalho chamada divulgação, mas é pouco comum. A mesma coisa quando a gente trata da administração ou do acompanhamento do projeto. Já subentende-se que a administração está fazendo parte de todos os outros grupos mais gerais mencionados, como eu falei, pré-produção, produção e pós-produção. Mas também não é impossível nós encontrarmos casos onde a pessoa decide criar como identificação de uma etapa de trabalho a administração, mencionando que ela faz parte do projeto todo. Não é o mais usual, mas não é impossível. Algumas pessoas preferem agir assim. Como exemplo de um plano de estratégias de ação ou etapas de trabalho, eu optei por utilizar um exemplo bastante básico na área de teatro, que é o exemplo de montagem em temporada de um espetáculo. E tem um pré-produção, considerando teoricamente que isso é feito em um mês.
ocorre a contratação de todas as pessoas envolvidas, claro, as equipes artística, de apoio, de produção técnica, etc. Os espaços são providenciados para os ensaios, que vão começar em seguida, e para a temporada, esses contratos também são fechados, e começa o período de fechamento de permutas e apoios. O ideal seria isso ser fechado rapidamente, mas nem sempre acontece. O início já começa nesse primeiro mês. Segundo ponto, a produção. Em tese eu dividi como sendo do mês 2 ao mês 5. Ensaios e montagens, meses 2 e 3, considerando que nós teremos 2 meses de ensaio, onde acontece a criação do espetáculo, né? Onde envolve-se criação de cenários, figurinos, iluminação, etc. O início da divulgação e a divulgação do lançamento acontecem no último mês de ensaio. Em seguida temos a temporada. Eu considerei como sendo o mês 4 e o mês 5, 2 meses de temporada. Essa forma aqui, gente, é uma forma bem resumida. Eu menciono apenas o tempo de duração de cada uma das principais fases e faço uma menção ao processo de divulgação que já começa a acontecer, que é importante ser mencionado. O último item, claro, a pós-produção, que é a prestação de contas. Essa é a estrutura básica, mínima, de um projeto de montagem em temporada. Resolvi dar isso como exemplo por ser o mínimo que se espera de uma organização das etapas de ação. Como segundo exemplo na área de teatro de projetos para a gente analisar, trago agora um projeto de oficinas. Vamos lá. Item 1, pré-produção, contratação das equipes e providenciar os espaços. E logo abaixo vem definição das permutas e apoios e a divulgação das oficinas. Se eu estou considerando que o item 2, produção, já é o item da realização das oficinas, todo o processo de divulgação acontece na pré-produção. Então é fundamental que essa pré-produção seja muito bem articulada, as permutas sejam fechadas com antecedência, porque na divulgação das oficinas já acontece a divulgação das logomarcas das pessoas envolvidas, inclusive a divulgação da logomarca do patrocinador. Então é um processo diferente. Esse exemplo traz a pré-produção como um momento fundamental do projeto para o patrocinador. Item 2, produção, em tese do mês 2 ao mês 4. A realização das oficinas, um acompanhamento ao longo das oficinas de divulgação e no final a criação de uma apresentação final e a divulgação dessa apresentação final. Tudo isso acontecendo no último mês de oficinas, no caso, o mês 4, e com a culminância da própria apresentação final. Fica claro que ao longo desses 3 meses tudo isso acontece. Depois o item 3, pós-produção, que é a prestação de contas do projeto. Agora mais um exemplo dentro da área de teatro, no caso agora um projeto de circulação de espetáculos. Item 1, pré-produção, contratar as equipes, fechamento de todos os contratos, claro, e logo em seguida providenciar e agendar espaços para as atividades e para a circulação. Na pré-produção de uma circulação, você tem que agendar todos os espaços da circulação, confirmar com todo mundo, para que você possa fechar o cronograma com toda a equipe. A definição das permutas e apoios de cada local, pelo menos o início desse processo, né? As primeiras cidades já têm que estar com as permutas fechadas. As últimas cidades, talvez seja possível você, ao longo do início do processo, ir fechando, entre aspas, porque você tem mais tempo para divulgar as últimas cidades. Os ensaios e a adequação do espetáculo é uma coisa que muitas vezes acontece, você tem que adequar o espetáculo e acontece na pré-produção e um início geral da divulgação. Estou chamando de item 2, produção, o mês 2 e o mês 3, que é a realização da circulação propriamente dita. Então a divulgação de lançamento em cada local e acompanhamento e a própria circulação. E o item 3, a pós-produção, ou seja, a prestação de contas. É importante perceber que em cada um dos 3 exemplos, a pré-produção e a produção se caracterizam de forma diferente. E isso é uma definição de quem está à frente do projeto.
Eu poderia, por exemplo, considerar aqui nesse projeto de circulação a pré-produção como sendo apenas a contratação das equipes e considerar como sendo uma primeira fase da produção já o agendamento, os ensaios e etc. Tudo isso são opções. Nesse exemplo, eu estou considerando como pré-produção tudo isso que está sendo listado e como produção apenas a circulação. Mas isso é uma opção de quem está montando essas etapas de trabalho. O item 8 é o cronograma. Visualização da sequência temporal lógica de execução do projeto e de realização de todas as atividades do projeto. Ferramenta de planejamento. Isso é fundamental da gente entender. A visualização que acontece com o cronograma em tabela é fundamental para a percepção de quem está lendo o projeto sobre a sua capacidade de realizar o projeto, uma vez que você tem que entender sobre todas as fases do projeto e quando elas acontecem. Coerência com as etapas de trabalho e o orçamento. O cronograma, o orçamento e as etapas de trabalho são campos que se interligam. Tem que haver uma coerência entre esses três campos, sempre. Embaixo a unidade de tempo de acordo com o projeto ou o planejamento que você tenha. Pode ser mês, quinzena, semana, dia. O mais utilizado é mês. O mais utilizado, no caso, nos editais, nas leis de incentivo. Agora, para um planejamento pessoal, para um planejamento de quem vai executar o projeto, é até interessante a gente ter semanal, por exemplo. A unidade ser a semana causa uma visualização muito boa para quem está elaborando o projeto. No momento de você apresentar uma lei ou de você apresentar num edital, você vai ter que seguir as regras daquele edital. Geralmente eles apresentam uma planilha onde muitas vezes, ou quase sempre, a unidade é o mês. Atentar para prazos imprecisos de atividades. No caso de uma pessoa que está elaborando o projeto, não saber muito bem qual é o prazo de uma atividade e chutar no cronograma. Não faça isso. Procure se informar com as pessoas da produção que são responsáveis por cada atividade para colocar com muita definição nesse cronograma cada atividade. Prazos impossíveis de serem executados. É o caso, muitas vezes, de um edital que já previamente avisa que tudo terá que ser feito num prazo X de poucos meses e você começa a apertar o seu cronograma para poder ter chance de vencer aquele edital, ter chance de ser escolhido. Só que isso tem um limite. Não adianta você estabelecer prazos impossíveis, ganhar o patrocínio e não conseguir realizar. E as agendas da equipe. Isso é um detalhe que muitas vezes, num caso de teatro, você está lidando com pessoas que também fazem trabalhos ao mesmo tempo em outros veículos. A pessoa pode estar fazendo uma participação numa novela ou num filme, então é sempre bom você confirmar com a equipe o cronograma de cada uma das pessoas. Agora a gente traz aqui um primeiro exemplo de formulário de cronograma que é oferecido, pelas leis, pelas empresas. Nesse caso, é o da lei estadual. É muito parecido com o da lei municipal e federal. Eles são todos muito parecidos. É importante atentar. Primeiro, tem que indicar o mês de início das atividades. Muita gente às vezes esquece dessa indicação e discriminar as etapas e as atividades e quando cada atividade acontece. Nota que essas etapas e essas atividades têm ligação com o que você descreveu lá no campo etapas de trabalho. Só que nesse caso aqui é mais indicado do que lá você mencionar sim todas as etapas de produção e todas as etapas de administração, mais do que nas etapas de trabalho, onde geralmente as pessoas já entendem que isso está distribuído por tudo que está discriminado lá. O item 9 é o orçamento do projeto. Bom, é a lista de todos os itens necessários para a realização do projeto. Serviços de profissionais e empresas, locação de bens, materiais e espaços, confecção de itens de produção, de material de divulgação, transporte, tanto de pessoal como de equipamento, como de obras, dependendo do caso, hospedagem, alimentação e translado, quando se tratar de uma circulação, por exemplo, as taxas de direitos autorais, enfim, todos os itens que compõem o projeto
tem que aparecer nessa planilha de orçamento? Bom, tem que ter uma estrutura lógica e coerente com o projeto e com os valores de mercado. É importante não chutar valores no orçamento. É fundamental, porque senão a gente se perde. Então é importante fazer uma pesquisa em cada item que você forçar qual é realmente o valor de mercado daquele item, pelo menos a ordem de grandeza. Informações coerentes com as etapas de trabalho e com o cronograma. Como eu já tinha mencionado antes, esses três itens se relacionam. Então, as informações que aparecem no cronograma, a forma como elas estão descritas, a forma como a unidade é escolhida, a forma como a quantidade de unidades é escolhida dentro do orçamento, tem que ter a ver com o cronograma que você já apresentou. Pontos a atentar: estimativa orçamentária e a lacuna temporal. Por quê? Trata-se de um projeto. Tudo é estimado. Tem coisa que você tem uma noção de valor, mas não tem um valor real tão preciso assim. E quando você lembra que existe uma lacuna temporal entre o momento que você orça e o momento em que você vai executar, é fundamental que você não perca isso de vista. Então, se existe algum item do orçamento que existe possibilidade de ter um valor maior, né, na época em que você está prevendo que vai realizar o projeto, tenha atenção a esse item. Outro ponto: informações adequadas e valores reais do mercado cultural, como eu já tinha mencionado antes, não chutar valores. E propostas financeiras a fornecedores e prestadores de serviço. É a solução para essas questões. É você pedir uma proposta por e-mail para uma pessoa que você não tenha muita certeza de quanto ela vai cobrar, até porque você fica com isso registrado, é importante para você. Agora eu vou apresentar um formulário de orçamento que é apresentado em editais ou leis. Nesse caso, é o da lei estadual, que é muito parecido com o da lei municipal e um pouco diferente da lei federal. Bom, de cara aparece nesse formulário de orçamento, que é disponibilizado pela inscrição nessa lei, e a lei muitas vezes é seguida por muitas empresas, então você tem que ter ela como referência sempre, a lei que você estiver usando. Num primeiro momento já aparece um campo que são as instruções para preenchimento, uma coisa muito básica, que você tem que realmente ter atenção em ler cada item desse aqui. Principalmente ter atenção aos limites de cada grupo de despesa e alguns casos de exceção, alguns casos de proibição que aparecem nessa descrição das instruções para preenchimento. Seguindo esse mesmo formulário de orçamento da lei estadual, agora aparece aqui os grupos de despesa, né? De que forma que são organizados os grupos de despesa. A forma como está organizada aqui é a mesma como é organizada na lei municipal. No lugar de haver, como ao longo dos anos foi muito comum haver em quase todos os editais e leis, pré-produção e produção, nesse caso aparece um primeiro grupo pessoal, um segundo estrutura e um terceiro logística. Ao longo desses três itens, na verdade, tudo de pré-produção e produção será distribuído. Abaixo, o grupo de despesas de divulgação, depois o de despesas administrativas, depois o de impostos. Vale lembrar que dentro das despesas administrativas é que vai aparecer o item captação de recursos, se esse for o caso. Essa divisão de itens da pré-produção e produção nesses três campos, eles dizem muito mais respeito à natureza do item. Um grupo de despesas de logística, ele é muito característico. Um projeto de circulação, de viagem, vai ter muito mais itens, né, descritos nesse grupo de despesa do que um projeto de uma temporada, por exemplo. E o grupo de despesas pessoal, especialmente, é para ficar claro para quem está analisando quais os itens que são pessoas realmente que estão trabalhando no projeto, que não são empresas prestando serviço, embora, claro, muitas pessoas recebam seus pagamentos por meio de suas empresas. Mas aí, no caso, é para uma identificação de quem é a equipe de fato do projeto. Agora, a estrutura apresentada pela lei municipal, como eu disse, é exatamente a mesma da estrutura apresentada na planilha da lei estadual. Existe a divisão entre
pessoal, estrutura e logística para os itens todos de pré-produção e produção, e abaixo discriminados o item divulgação e mídia, e depois o item despesas administrativas e o item impostos e tarifas e seguros. É exatamente a mesma estrutura da lei estadual. Agora um exemplo de planilha da lei federal, a lei Rouanet. Uma primeira diferenciação é que esse tipo de planilha ainda mantém a estrutura tradicional de divisão de grupo de despesas inicial, que é de pré-produção e preparação, e depois de produção e execução. E um outro item de cara que pode ser percebido nessa planilha é que existe uma coluna de descrição das etapas e fases. Essa coluna não existe nas planilhas da lei estadual ou municipal. Nas outras planilhas você menciona, por exemplo, ator/atriz, logo em seguida você já bota quantidade e unidade, e depois quantidade da unidade. No caso da lei federal, não. Você tem que descrever, é um profissional, é uma taxa, é por projeto, é por serviço. Nesse momento isso aparece. É um detalhamento um pouco maior que existe nesse caso em função dessa coluna da lei federal. E agora a segunda parte do orçamento da lei federal, que aí sim segue a mesma lógica da outra na divisão de custos administrativos, divulgação e comercialização e impostos e recolhimentos. O item 11 é o plano de distribuição, também chamado às vezes de distribuição e comercialização, onde aparece o preço e a quantidade dos produtos que você está oferecendo, os ingressos, ou entradas, enfim, convites, e a previsão de distribuição disso. Bom, quantidades. Se são apresentações, qual é o número de ingressos oferecidos por categoria? Tem os ingressos oferecidos gratuitamente, tem os ingressos vendidos. Se são oficinas e palestras gratuitas, qual é o número de vagas? Se são oficinas pagas, é a mesma lógica acima, no caso de haver venda de ingressos ou entradas para essas oficinas. E no caso de eventos gratuitos em geral, de espaços abertos, de uso comum, mesmo nesses casos você tem que colocar a capacidade do local ou o público esperado de uma forma geral. O primeiro item é o preço. Qual é a parcela dos produtos que você está oferecendo que vai ser vendida? Então você tem que indicar o preço do produto de cada categoria oferecida. Você está oferecendo tantos ingressos por inteira, tantos ingressos por preço de meia entrada, tantos ingressos por um preço promocional, por exemplo, no seu caso. A previsão de receita. A previsão de receita é importante que você perceba como funciona a lógica daquela lei de incentivo daquela empresa. Muitas vezes essa previsão de receita é o cálculo do total dos ingressos oferecidos, ou seja, é uma previsão de receita que leva em conta que o seu teatro vai estar lotado todos os dias. Em termos de previsão, talvez não seja muito coerente com a realidade dos teatros, mas para o cálculo de tudo que está sendo oferecido, é sim uma previsão importante de ser feita. É importante atentar para os casos onde há obrigatoriedade de detalhamento da previsão de bilheteria, como parte do orçamento inclusive, com o cálculo do bruto e do líquido e dos percentuais, ou seja, você já tem que informar anteriormente, no caso das suas sessões serem lotadas, de tudo que entrar na bilheteria, o que é considerado bruto e o que é considerado líquido. Por exemplo, o bruto você abate dele o percentual do teatro, o percentual da SBAT ou de direitos autorais, seja SBAT, ECAD ou Abramos, e algum outro percentual que haja, alguma taxa. O líquido foi o que sobrou disso tudo. Como você vai dividir esse líquido? Tantos por cento para o elenco, tantos por cento para a direção ou para a direção musical e tantos por cento para despesas. Que despesas são essas? Tudo isso você tem que, em alguns casos, você tem que mencionar na planilha de orçamento como uma previsão de receita. Para quê? Para que aquela equipe que está analisando saiba o que você vai fazer com esse dinheiro caso ele entre no seu caixa. É importante atentar também para os limites de cada lei de incentivo ou edital. Nesse caso, por exemplo, o limite de convites que você pode disponibilizar para o patrocinador,
para a Secretaria Municipal ou Estadual ou Federal de Cultura, que você pode disponibilizar para a imprensa, qual é a quantidade ou mínima ou a quantidade máxima que você pode disponibilizar gratuitamente. Tudo isso é estabelecido em cada mecanismo, em cada lei de incentivo ou até mesmo em cada edital de empresa. Tudo isso você tem que ficar atento, porque isso está previsto no texto de cada um desses documentos. A gente tem aqui um exemplo do plano de distribuição no caso da Lei de Incentivo de Niterói, que é a mesma estrutura do plano da lei estadual também. Você tem a descrição do produto, que são os ingressos que estão sendo oferecidos, o número de ingressos oferecidos, da quantidade total disponível. Para a distribuição gratuita, você tem que descrever quantos são para o patrocinador, quantos para a Secretaria Municipal de Cultura e quantos são para essa categoria outros. E você tem que descrever quem são esses outros. Total para venda. Dos que sobraram, dos que não foram distribuídos gratuitamente, você vai estabelecer o que você prevê como venda normal e o que você prevê como venda promocional. Você tem que argumentar para sustentar essa previsão sua. Por exemplo, 50% para venda normal e 50% para venda promocional. E qual é o preço normal e qual é o preço promocional? Com isso, você já consegue fazer o cálculo de qual é a receita bruta no caso das sessões serem lotadas. Logo abaixo, a gente tem o quadro de expectativa de receita. Você menciona essa receita bruta, que é o cálculo dos campos acima. Você menciona como é que você faz a distribuição dessa receita bruta, que percentual vai para cada beneficiário, seja o teatro, seja instituições de direito autoral, e quanto sobra de receita líquida. Agora a gente tem um exemplo da planilha de distribuição da lei estadual. E eu estou usando também um exemplo aqui bastante simplificado. Um exemplo de temporada de espetáculos com 1.600 ingressos oferecidos. Reparem, eu previ 10% para o patrocinador, 160, 10% para a Secretaria Estadual de Cultura e 200 ingressos para outros campos. Ali era para estar descrito esses outros. Certamente, se não estão aqui, estão lá no campo de inscrição, mas eles eram para estar repetidos aqui. Total para venda. Eu estabeleci que 324 ingressos serão vendidos para venda normal e 756 ingressos para venda promocional. Eu tenho que justificar essa divisão em algum lugar, ou nessa planilha ou lá nos textos. Eu estabelecendo o preço do ingresso normal e o preço do ingresso promocional, basta eu fazer a conta, eu tenho o valor da receita bruta. Nesse quadrinho embaixo, nesse caso da lei estadual, aparece o valor da receita bruta, os impostos e a receita líquida. Nesse caso aqui, é importante você ao lado descrever o que você está considerando que sejam esses impostos. E dessa receita líquida, quanto vai para que pessoa ou para que instituição. No caso, está estabelecido ali como impostos 50% e como receita líquida 50%. Isso tem que estar justificado em algum lugar. Dessa receita líquida, aqui no caso dessa lei, dessa planilha, eles já pedem para eu mostrar a distribuição de percentual dessa receita líquida. E aí, inclusive, eu já menciono elenco, direção artística, direção musical, o que não foi o caso na outra planilha. E essas indicações aqui, elas têm que bater, elas têm que ser coerentes com o que está descrito lá no orçamento, onde também já foi me pedido, no caso dessa lei, para fazer essa descrição do que será feito, de como será a distribuição dos percentuais de bilheteria do valor líquido. Agora, o item 12, as contrapartidas, item fundamental para as empresas envolvidas e para o Estado ou federação ou município que esteja participando com algum tipo de benefício fiscal. As formas de contrapartidas mais comuns são de imagem, contrapartidas sociais, ambientais, negociais e contrapartida financeira. Bom, as contrapartidas de imagem são basicamente a divulgação da marca dos patrocinadores parceiros em todo o material de comunicação do projeto. As peças gráficas e publicitárias, flyer, cartaz, banner, programa e a menção aos patrocinadores
ou na abertura ou no encerramento dos eventos, entrevistas, etc., a aplicação da marca no material, a vinculação da marca em produtos que porventura venham a ser gerados, enfim. É toda a contrapartida de imagem para a empresa. E é fundamental a gente compreender isso, porque uma ação de patrocínio é uma ação de marketing institucional. Então, essa lista de contrapartidas de imagem é a primeira coisa que a empresa vai observar no seu projeto. As contrapartidas sociais são as ações que ampliam o acesso à cultura, beneficiam a comunidade. Então, realização de ações culturais gratuitas, distribuição gratuitas de produtos, cotas de ingressos para alunos de instituições públicas, doação de produtos culturais às escolas, enfim, as contrapartidas sociais, elas têm sido um objeto de especial atenção das leis de incentivo e das empresas. Então, em geral, eles dedicam realmente uma explicação do que eles querem e do valor que eles dão a essas contrapartidas. Então, é fundamental que a gente pesquise isso no perfil de cada empresa e pesquise isso no próprio edital que está sendo lançado. Um exemplo dessa atenção que é dada às contrapartidas sociais, a gente pode notar na Lei Federal, na Lei Rouanet, na Instrução Normativa de 2019, que passou a constar o seguinte: uma previsão de que todos os projetos culturais contemplados realizem ações formativas culturais. Todos eles. E os requisitos, que sejam em território brasileiro e com rubricas orçamentárias próprias. Tem que estar indicado no orçamento que item se refere àquela ação formativa. E deve corresponder a pelo menos 10% do quantitativo de público previsto no plano de distribuição. Ou seja, notem que aquele plano de distribuição que a gente acabou de abordar, ele já começa tendo essa determinante aqui, caso você use a lei federal. Por isso que é importante sempre estudar cada lei específica antes de elaborar esses planos, principalmente o de distribuição. As ações de contrapartida ambientais são as ações que trazem benefício ao meio ambiente, claro, né, com redução de impacto ambiental, geralmente. Os exemplos mais comuns: coleta seletiva de lixo, utilização de material reciclado, plantio de árvores e informação sobre educação ambiental. Muitas vezes o programa de um espetáculo ele é feito com material reciclado e aquilo já consta para a empresa como uma ação de contrapartida ambiental. Ou uma oficina, um bate-papo, um debate depois do espetáculo sobre educação ambiental, por exemplo, também é um exemplo muito usado. As ações de contrapartida negociais são as ações de promoção do patrocinador junto ao público-alvo. Nós temos que estudar antes em cada lei o que é permitido. Muitas vezes, poucas coisas são permitidas nesse sentido. Os exemplos principais são cotas de ingressos ou exemplares, exclusividade em ações culturais, cessão de espaço para algumas ações que sejam específicas do patrocinador, lugares reservados, cessão para o banner dele, do patrocinador, participação da empresa, de um representante da empresa, ou na abertura ou no fim do evento, visita ao camarim e acesso a alguns lugares exclusivos, sala VIP e tal. Alguns desses itens já são previstos, mas é importante checar em cada mecanismo o que é permitido e o que não é. Bom, as contrapartidas financeiras ou econômicas são casos mais raros, mas acontece quando a empresa proponente, que produz o evento, entra com um recurso financeiro no projeto, ou por meio de bens ou por meio de serviços, geralmente. Dessa forma, ela acaba complementando, por exemplo, um caso onde a empresa patrocinadora não conseguiu o valor total. E aí a empresa proponente garante o cumprimento de todo o objeto do projeto, afirmando que alguns bens ou alguns serviços ela própria vai prestar ao projeto e por isso tudo será feito. Então isso é considerado uma forma de contrapartida da própria empresa proponente para o projeto. E o último item que a gente vai abordar é a democratização de acesso e a acessibilidade. A democratização do acesso são as medidas e ações que você faz com o objetivo de democratizar o acesso aos bens culturais que você está produzindo, atingindo populações excluídas, por exemplo, adotando preços populares, promovendo atividades gratuitas, realizando ações culturais em locais periféricos, disponibilizando gratuitamente transporte para levar uma turma para assistir o espetáculo, realizando doações, enfim. Geralmente,
o que você descreve aqui tem a ver com as contrapartidas sociais que você mencionou no plano de contrapartidas. É que muitas vezes esse campo, democratização de acesso, ele passou a ser um campo, de um tempo para cá, muito valorizado. Então, às vezes, ele aparece para ser preenchido lá no início e com uma quantidade grande de caracteres, o que demonstra o interesse da empresa em saber o que você pretende fazer nesse sentido. A acessibilidade são as medidas para ampliar e facilitar o acesso das pessoas com deficiência motora, visual, auditiva, intelectual e mental ao seu produto cultural. E é importante não confundir a acessibilidade com a democratização de acesso. A acessibilidade tem sido muito pedida ultimamente, tanto em leis de incentivo como em editais por empresas de uma forma geral. Então, opções de disponibilização de um formato alternativo de informação cultural, por exemplo, um tradutor de Libras, numa apresentação, uma coisa muito utilizada, uma mediação cultural desenvolvida especificamente para algum tipo de perfil de público com limitação intelectual, o desenvolvimento de páginas de internet com recursos de acessibilidade digital, a eliminação de barreiras físicas, com rampas, portas e etc. Então, essa questão da acessibilidade ela não só tem sido pedida como uma ação dos projetos, inclusive sendo pedidas rubricas no orçamento que indiquem isso, como também a acessibilidade é exigida de uma maneira geral nos espaços utilizados para a apresentação de espetáculos. Então, por exemplo, o acesso para cadeirantes, para pessoas com deficiência motora, já é uma exigência legal para os espaços de teatro, por exemplo. Bom, aqui a gente finaliza essa nossa segunda videoaula, agradecendo a presença de você que assistiu e reforçando o caráter de fixação dessas videoaulas. A maioria desses conceitos já está sendo passada nas aulas que estão sendo feitas via aplicativo, mas é fundamental no nosso entender que isso fique registrado, que isso fique disponibilizado para as pessoas que estão fazendo a oficina e disponibilizar de uma maneira geral. Muito obrigado pela presença de todos.